Eu perguntei, você sabe o que é isso? Ele disse, não, eu vou conhecer agora. Aí disse, é cerâmica plástica. Porque não tem para vender na loja de artesanato, não tem para vender na papelaria, não é um material que as pessoas têm acesso. Entendeu? É isso. Por isso que a oportunidade de negócio é muito grande ainda, né? Para empreender, para transformar isso num negócio. A satisfação também, né, Socorro? Que as pessoas ficam muito interessadas. As pessoas vêm perguntar, e realmente, Patrícia, ninguém conhece. É impressionante. Impressionante. Você pergunta, fala, não, eles acham que é couro, eles acham tudo, menos que a cerâmica plástica, eles nunca escutaram falar, nunca viram. Teve uma feira que nós levamos, né, Socorro? Um pedacinho, a gente amassava, mostrava, nossa, eles ficavam encantados, que aquilo virava aquilo. Agora, é uma satisfação, as pessoas gostam, elogiam, sabe, pergunta, tem muita gente que pergunta, né, Socorro, e quer saber, mas como é que faz isso e tal, e realmente é uma coisa nova, ninguém conhece, Patrícia, é igual você fala mesmo. E eu nunca fiz bijuteria na vida, mas eu adoro utilizar, uso tudo. Sempre me chamaram a Eliane Pinheirinho, né? Porque eu adoro bijuteria de qualquer tipo, qualquer coisa. E um dia, assistindo no YouTube, eu vi tu chamando para participar e aprender a fazer a bijuteria. Então, eu digo, vou escutar. Aí comecei a participar e participei das aulas, número 1, número 2, número 3 e gostei. Isso foi em junho. E aí gostei, aí eu vou fazer. O último desfile que eu fiz de Fashion Week, eu levei minha mãe. Pela primeira vez ela viu um desfile meu. Então eu entendi o que é que as pessoas sentem. A minha mãe, ela estava sentadinha, eu não sabia onde ela estava, porque depois na confusão você se perde um pouco. A minha mãe, ela estava sentada num lugar onde ela via tudo. E quando eu passei com a modelo, as lágrimas estavam caindo assim do rosto da minha mãe. Aí eu olhei para ela, eu falei assim, mãe, eu passando, né, falei, mãe. Ela falou assim, não tem nada não. Ela fez assim, né? Tudo me realiza, Patrícia. Tudo me realiza. Seja, como eu te falei antes, seja fazer um mercadinho onde as pessoas vêm te elogiam pelo teu trabalho. Vender me realiza. Fazer as peças me realiza. Olá, minha gente criativa, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Costa, designer e tutora na criação de bijuterias e acessórios. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Semana da Produção das Bijuterias Exclusivas e 1000% lucrativas. Está começando agora a nossa aula número 2. Nessa semana eu estou mostrando para você o método e o que você precisa para produzir bijuterias exclusivas e 1000% lucrativas, como essas que estão aqui na minha bancada. Gente, aqui a gente tem desde um brinco simplesinho, pequeno, colorido, né? Mas pequeno, simples, um brinco para usar no dia a dia. Esse colar aqui com essas peças que a gente pode modelar com as próprias mãos, que reproduzem aqueles cascalhos de pedras naturais. Uma reprodução também aqui de madrepérola, aquele sea-glass, que é aquele vidrinho de praia, tudo isso aqui que vocês estão vendo, pulseiras, braceletes, brincos que reproduzem o mármore ou o granito, peças variadas, todas elas são feitas com a cerâmica plástica, Polymer Clay, assim como é conhecido no mundo todo, o material que eu expliquei para vocês em detalhes, as suas características, na aula número 1. Você vai ver como fazer para produzir peças únicas iguais a essas aqui, com baixo custo e alto valor, sem precisar pôr um preço muito mais alto para você poder ter lucro nas suas peças. Você não vai correr o risco de encontrar peças iguais em lojinhas de produtos importados ou em alguma banca de feira aí de produtos importados. É produzir peças com a sua marca, com a sua identidade, com a sua personalidade e não ter concorrência, porque a sua cliente não vai ter com que comparar as suas peças para poder ficar pechinchando para você um desconto. Imagina você poder fazer as suas peças e expressar a sua personalidade na produção e se destacar por criar peças diferenciadas. Isso não tem preço, não tem com que ser comparado. Você vai cobrar pela sua arte, pelo seu conhecimento. Se você já monta, já produz bijuteria, sabe bem como que é quando a gente vai lá na lojinha para comprar pecinhas de montagem. Encontra sempre as mesmas peças que são sempre iguais. Não tem nada para deixar a sua peça diferente, com alto valor, uma peça exclusiva, diferenciada. Como eu já tinha falado antes, você não vai ter mais esses problemas se assistir e pôr em prática o que vai aprender nas aulas dessa semana aqui na produção
produção de bijuterias exclusivas e 1000% lucrativas. Eu não estou falando que você não vai comprar mais nada nas lojinhas de peças de montagem. Eu estou dizendo que você vai estar livre da obrigatoriedade, você vai ter independência, você não vai ser mais refém, você vai ter para onde correr, como a gente brinca, como a gente diz, porque é você que vai poder criar suas próprias peças de montagem do jeito que você quiser. A partir de agora, você vai ter liberdade para poder escolher materiais apenas para compor, para combinar com as suas produções. Se você seguir o método e fizer o que vai aprender aqui nessa semana, você vai sair dessas 3 aulas sendo capaz de fazer as suas bijuterias. Sim, isso mesmo que você ouviu, porque no curso da Semana da Produção de Bijuterias Exclusivas e 1000% lucrativas, você está aprendendo como fazer bijuterias sempre exclusivas e sempre únicas. Está aprendendo que dá para fazer as suas próprias peças de montagem na forma, na cor, no tamanho, com a textura que você quiser. Você está aprendendo sobre o material que eu uso para fazer as minhas bijuterias e você também vai aprender o que precisa para poder montar o seu ateliê de acordo com o seu objetivo, seja para um negócio ou seja para um hobby. Você vai poder baixar o PDF com a lista de materiais que está aqui na página da aula, do jeito que está aparecendo aqui na tela para vocês. Você está aprendendo ainda como no meu método as bijuterias são 1000% lucrativas. Você vai ver hoje como que o material é barato para poder começar e que não precisa muita coisa para você iniciar um negócio e ter a sua renda. Eu vou mostrar também para você o projeto 1000 com 100, onde eu vou pôr aqui na minha mesa R$100 de materiais e vou te mostrar como transformar em R$1.100 de peças, ou seja, R$1.000 de lucro de peças exclusivas, hipoalergênicas, autorais, feitas à mão por você, resistentes, que ficam prontas rapidinho e você vai precisar de poucos materiais e do forno da sua casa. E que mesmo com todo esse lucro, a sua peça vai ficar com um preço abaixo do que ela poderia até ser vendida. Vai ficar abaixo do preço de mercado de bijuterias convencionais que você vê por aí. Para fazer tudo isso e começar a produzir as suas bijuterias com a sua marca, você não precisa ter experiência nenhuma. Não precisa conhecer nada de bijuterias, assim como muitas pessoas perguntam: Paty, mas será que eu vou conseguir fazer se eu nunca fiz biju na vida? Basta você ter vontade de aprender, coragem de fazer e assistir as 3 aulas aqui dessa semana. Quero agradecer também o carinho de todos que assistiram a aula 1 e me mandaram mensagens muito fofas aí no decorrer das semanas. Muito obrigada. Eu vou pedir que você deixe as suas dúvidas e perguntas aqui abaixo da aula, que amanhã a gente vai ter a nossa aula de reforço para a gente tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que domingo a gente também vai ter uma aula bônus. Vamos seguir então? Na aula 1, eu te mostrei o que dá para fazer, eu te mostrei a magia dessa massinha maravilhosa. Você viu que dá para fazer bijuterias com um método que te dá infinitas possibilidades de produzir peças únicas de alto valor, ainda com um custo baixíssimo. Se você ainda não assistiu a aula 1, quando acabar essa aula aqui, corre lá e assista, pois uma aula é ligada na outra e é muito importante para você alinhar essas informações e não perder nada. Já vou te lembrando que a aula 3 está imperdível, mas deixa pra gente falar dela mais pro final aqui da aula. Na aula de hoje, eu vou te mostrar o que você precisa para começar. Um passo a passo para você sair daqui e já poder escolher os materiais para fazer as suas bijuterias exclusivas e 1000% lucrativas. Você vai saber quais são as ferramentas necessárias para você poder montar o seu ateliê no lugar que você quiser. Você vai poder criar um ateliê para iniciante ou um ateliê completo, caso você queira empreender para produzir com mais velocidade e fazer peças em maior quantidade. Além disso, você vai entender as ferramentas e materiais que vai precisar para começar a dominar a arte da produção de bijuterias exclusivas e 1000% lucrativas, sem desperdícios, sem perder dinheiro, focando no seu objetivo, seja ele por hobby, por terapia ou mesmo para transformar isso em um negócio, para você empreender. Você vai ver que pode começar com pouco e aí com o tempo você vai organizando o seu espaço, sem pressa, no seu tempo, diferente de quando eu comecei. Eu não tinha orientação de materiais, eu não sabia quais insumos comprar. Você vai ver que pode começar com pouco e ir organizando o seu espaço com calma, sem pressa e no seu tempo. Eu não sabia direito quais eram os materiais, o que era ferramenta, o que não era. Dá uma olhadinha só como que a Cris Amorim montou o espaço dela.
Vou mostrar pra você como é que eu montei aqui o meu estúdiozinho. Aqui é onde eu já atendia a parte de estética. E aqui desse lado aqui é onde eu montei a parte das bijus. Marido fez umas prateleiras aqui. Esses ganchinhos eu penduro pedidos e forminhas. Tem embalagens e bolsinha lá do clube. Aqui onde eu guardo as minhas massinhas. Tá tudo arrumadinho assim por cor. Esses textura. E fica tudo assim bem pertinho. Desse lado, biju. E desse lado, a estética. Eu levei um tempo para descobrir o que servia, o que não servia, o que eu podia e o que eu não podia fazer nesse mundo, nesse universo aqui da cerâmica plástica. Você vai sair daqui hoje com uma lista, uma relação do que você precisa e onde você vai encontrar esses materiais. Já pode considerar que essa é uma informação de altíssimo valor que você não vai encontrar na internet fácil assim. Eu quero frisar que o custo desses materiais é muito baixo, principalmente se você for levar em consideração o fato de estar iniciando uma coisa nova. O que significa que se você quiser iniciar só por diversão, você não vai precisar gastar muito. Se você estiver começando e não tem nada ainda, não se desespere. Dá para começar com pouco, adaptando as ferramentas com o que você tem aí na sua casa. Até algumas coisas que você tem na sua cozinha vai servir. Eu comecei com uma garrafinha de vidro para condicionar as minhas massas. O forninho pode ser o forninho da cozinha, mas com algumas ressalvas que eu vou te mostrar na prática na próxima aula. Depois que começar, você vai adquirindo daí as ferramentas mais profissionais, como eu vou te mostrar aqui hoje. Então, caneta e papel na mão para a lista de materiais. Ou, se você quiser prestar só atenção na aula aqui, deixa para que daí no final dessa aula você vai lá e baixa o material, a lista completa. Você vai poder baixar, fazer o download aí no seu computador ou no seu telefone. Eu vou te contar agora quais são e quanto custa para você investir nas 8 ferramentas ou até menos para você começar essa atividade. Então, vamos lá. Vamos falar quais são os materiais que eu recomendo para você começar, para você experimentar ou quem sabe para você já começar voando, tá? Primeiro de tudo, você precisa da massa, do polymer clay, da cerâmica plástica, que é tudo a mesma coisa. Então, eu tenho uma recomendação de cores que eu gosto de fazer, porque com essas cores você pode criar pelo menos mais 9 cores diferentes. Então, você já experimenta, já tem aquela experiência de mexer com as massinhas, de misturar e descobrir todo o potencial dela em se fundir e criar novas cores. Isso é muito legal também, porque o que acontece? Você acaba manipulando mais o material, né? Você vai conhecendo mais o material. Então, as cores que eu recomendo para você que nunca comprou, que nunca experimentou na vida, é o carmim, o azul royal e o amarelo lírio. Só essas 3 cores você já vai conseguir criar 9 cores diferentes. Mas se você quiser dar um passo a mais e ter mais opções, a gente tem o preto, o branco, o areia e o nude. Essas outras são básicas, né? São cores neutras ou acromáticas. Então, se você misturar um pouquinho de preto no amarelo lírio, você vai ter um verde, tipo um abacate, por exemplo. Engraçado, né? Mas essa mistura acontece. Então, experimentando e misturando ali, você vai ter mais opções para você poder criar peças diferenciadas, não precisando necessariamente investir muito em massa, tá bom? Aí tem o branco translúcido, que é uma massa que não tem cor. Ela, inclusive, misturada nas massas coloridas, ela dá um efeito lindíssimo, porque ela cria uns veios meio que transparentes, assim, no meio da massinha. Gente, não é exatamente transparente, tá? É translúcido. Imagina uma vela branca. É esse efeito que ela vai dar no meio da sua massa e fica um efeito muito bonito. Além de muitas outras técnicas que a gente faz usando o branco translúcido. E tem o bloquinho do amaciante, que é para quem acha que vai sentir um pouquinho de dificuldade na hora de condicionar a massa. Mas a massinha, hoje, ela vem numa embalagem fechadinha, bonitinha, protegida, então você vai ter muito mais facilidade para condicionar a massa. Lembrando sempre que ela tem uma textura mais ou menos assim como a de um sabonete, então você precisa friccionar ela um pouquinho, tá? E aí ela vai amolecendo e você chega no ponto da modelagem perfeita. Tá bom? Lembrando também que cada uma custa R$ 14,90, você vai ter um investimento de R$ 134,10. Mas você pode começar com menos, vai depender do seu gosto, tá? E é muito importante lembrar também que as alunas do Clube da Massa, as nossas membros, elas têm desconto na compra das massinhas lá dentro da lojinha do clube. Então, esse desconto vai de 10%
até 50% variando entre os produtos diferentes, tá bom? Aí você vai perguntar, Paty, mas e as ferramentas? O que eu preciso? Gente, ferramentas são ferramentas simples, baratas, mas elas são específicas, tá? Então, um termômetro de forno é fundamental para você manter a temperatura correta para sua peça nem quebrar e nem queimar. Então, é importante manter uma temperatura exata na hora de fazer a cura da peça, tá? Que é a temperatura necessária para a fusão das moléculas do polymer clay, da massinha, para que ela fique com a cura perfeita. E aí o termômetro é a ferramenta, o instrumento que vai te ajudar. Ele vai dentro do forno junto com as suas peças em cima do seu tabuleiro, da sua bandeja, ou como você preferir. Uma lâmina é muito importante, que eu falo que a lâmina é nossa melhor amiga na hora da modelagem, porque a massa ela acaba grudando um pouquinho no azulejo na hora que a gente está trabalhando em algumas técnicas. Então, a lâmina te ajuda a levantar a massinha, e você não vai entortar a sua peça, e você não vai ficar chateado porque você teve um trabalho modelando e aí de repente você foi levantar puxando e ela entortou. Então, a lâmina é fundamental para te ajudar a persistir. E um rolinho, que pode ser esses rolinhos para biscuit, esse rolinho de pasta americana, feito de polipropileno, rolinho branquinho, ou um rolinho da PV Clay, que é aquele rolinho metálico que tem lá na lojinha do clube, ou até mesmo uma garrafinha de vidro, que foi como eu comecei. Enche ela de areia e começa com uma garrafinha de vidro reta, aquelas de azeitona e tal. Então, você por aí, você sabe quais são as suas opções. Você pode investir um pouquinho mais numa ferramenta mais profissional ou escolher alguma coisa que pode se adaptar. E o azulejo que eu falo é um azulejo para pôr em cima da sua mesa para você trabalhar sobre ele, porque ele é lisinho, para você modelar em cima dele e a sua massa não pegar textura de mesa e tudo mais. Se não tiver um azulejo, você pode pôr uma placa de vidro, lembrando de colar essas placas e esse azulejo em cima da sua mesa para ele não ficar se movimentando na hora que você está trabalhando, tá? E eu coloquei R$20 ali de sugestão, porque às vezes você encontra nas lojas de ponta de estoque, né, de pisos e revestimentos. Mas às vezes tem aí um na sua casa, se não for branquinho, pode ser de outra cor, um bege, uma cor que você consiga ver, né, o que você está fazendo com clareza. Se não tiver um azulejo, um vidro, pode ser até uma placa de MDF de alguma porta de guarda-roupa, alguma coisa assim, uma gaveta que você descartou, você pode usar para fazer em cima dessa placa, mas tem que ser lisinha, tá? Isso é muito importante. Aí, se você optar pela primeira lista de materiais completa que eu te passei, mais essa lista de ferramentas aqui básicas, o seu investimento vai ser de R$ 220,98. Só que esse valor, eu estou falando um valor que não é valor com desconto de membro do Clube da Massa. Esse é valor integral de preço lá na lojinha. Se você entrar para o Clube da Massa, esse valor cai. Ele vai para um valor com desconto para alunas, tá? E aí esses materiais, eles têm variação entre 10% e 50% de desconto lá dentro da lojinha. Vai depender se você comprar como membro do clube ou como um consumidor comum, ok? Mas, se você falar assim, Paty, não, eu só quero um bloquinho de massa para experimentar e vou improvisar aqui em casa, tudo bem, um bloquinho de massa apenas é R$14,90. Com ele você pode fazer muitas peças, né? Você pode experimentar, você pode testar seu forno, fazer as plaquinhas de teste e tudo mais, tá bom? Aí, gente, quem quiser conhecer os outros efeitos que os insumos da PV Clay, que são insumos específicos para cerâmica plástica, para o polymer clay da PV Clay, são capazes de adicionar às suas criações, às suas peças, aí a pessoa pode comprar, cada vez que for fazer uma compra na lojinha, por exemplo, ela compra um gel, ou ela compra um gloss, ou ela compra um mate, tá? Cada vez vai adicionando aí um a mais nos seus pedidos. Por quê? Porque eles não são extremamente necessários de serem utilizados já na primeira vez que você for criar alguma peça. O gel é a cerâmica plástica na forma líquida, então a gente faz várias técnicas com ele, técnicas de pigmentação, técnicas de cor, e também ele serve para criar a melequinha, que eu ensino em várias aulas lá dentro do Clube da Massa. O gloss, ele é um verniz, ele dá um acabamento brilhante para a cerâmica plástica. E o mate dá um acabamento fosco. Então, não necessariamente você vai precisar deles de primeira, assim, de cara já, senão, sem eles eu não consigo fazer nada. Não, dá para fazer sim muita coisa. Inclusive, eu tenho muitas peças que eu não passo nem gloss, nem mate, nem precisei usar o gel. Vai
depender da sua disponibilidade financeira para começar, né? Caso você queira, você pode comprar todos. Se não, você pode comprar um a cada vez, como eu comentei, a cada vez que você for fazer uma compra lá na lojinha, né? Porque, como eu falei antes, para quem é membro do clube, tem desconto, vale a pena. Se você já vem do mundo das bijus, das montagens de bijuterias e trabalha já da forma tradicional, bolinhas e tudo mais, você deve ter os alicates, você deve ter acabamentos, fechos e tal. O que eu recomendo aqui é que você também tenha colas, porque eu faço muita aula ensinando como você montar colares com fios, com cordões, e você vai acabar usando colas. Hoje, eu estou usando muito essas duas da direita, que é a Loctite Gel, e a líquida, que é a Loctite Ultra. Mas lá nas primeiras aulas do clube eu recomendava Tech Bond 1 e 3, que são colas também com a mesma base da Loctite, que é a antiga Super Bonder, só que uma tem a viscosidade baixa e a outra tem a viscosidade alta. O que significa? Que elas vão ser o mais gel ou mais líquida, tá bom? Então vai depender aí de você, qual que você vai encontrar. Mas hoje eu uso muito as Loctites, né, que eram a antiga Super Bonder, tá? Como eu falei antes, acabamentos, fios, fechos, argolinhas, isso quem já trabalha com biju vai ter. Mas na lojinha do Clube da Massa, a gente tem também esses metais, esses materiais para fazer acabamentos. O que eu recomendo para vocês é buscar nos armarinhos, nos bazares aí da sua cidade, os fios que você mais gosta. Em breve, a lojinha do Clube está trazendo fios muito legais também para colocar lá à disposição, para vocês montarem os colares do jeito que eu ensino nas minhas aulas. E aí, quem já está naquele nível assim, quero fazer para investir, quero fazer para empreender, quero transformar isso aqui num negócio, eu tenho certeza que eu vou amar, eu não vou desistir, eu vou entrar com tudo. Lá mais para frente, quando você já dominou o material, já aprendeu a modelar, já está satisfeita com as suas criações, com as suas peças, e estiver pensando em pôr uma revendedora, ou pôr nas lojas para vender, ou colocar na internet e tal, e já estiver pensando em criar com mais velocidade e maior quantidade, aí eu vou recomendar que você tenha algumas ferramentas extras que você vai acabar comprando conforme você for vendendo, você vai aumentando aí os instrumentos, né, as ferramentas dentro do seu ateliê. São imprescindíveis? Não, de forma alguma. Não são imprescindíveis. Você também começa sem elas, assim como eu comecei. Quais são essas ferramentas? A extrusora, que é uma ferramenta que dá para você fazer técnicas muito legais, muito bonitas, muito divertidas, tá? É essa verdinha que está aparecendo ali na tela para vocês. As furadeirinhas manuais ou elétricas, que são todas aquelas 5 que estão aparecendo ali do lado da direita, mas não são todas que você precisa comprar. Você vai escolher qual que você quer. Se você quer uma manual, que são aqueles 3 modelinhos que estão lá em cima, você vai escolher uma. Ou se você quer uma elétrica, que são os 2 modelos de baixo, ali a amarelinha e a Dremel embaixo. Aí você vai escolher, quer uma elétrica? Escolhe uma elétrica. Quer uma manual? Escolhe uma dos modelos lá de cima da manual, tá? Não são todas, são só imagens ilustrativas ali para vocês. Sendo que as elétricas, elas vêm com aquelas ferramentinhas que você tá vendo ali, ó, dentro do círculo. Tem a ponteira, tem as lixas, tem as brocas, né? Tem lixa com ponta de areia, tem as pinças. Então, dependendo do kit que você comprar, você tem essas opções. E essa, então, é a ideia aí das micro-retíficas, tá bom? É assim que elas são chamadas, ou furadeirinhas manuais. Mas eu ensino que você pode fazer os furinhos na sua peça antes de levar para cura, caso você precise. Então, você não precisa sofrer depois, como é que eu vou furar minha peça se eu não tenho uma furadeira, ok? E tem também ali, gente, o soprador térmico, que é uma ferramenta que se usa muito em outros tipos de artesanato. Soprador térmico, olha, a gente deve ter usado em umas 3 técnicas, assim, até hoje, dentro do Clube da Massa. Então, isso dentro de mais de 200 aulas que a gente tem lá dentro, com certeza muito mais que 200 aulas. Então, o soprador térmico é só se você já tiver um em casa, ou se você assistir a aula e achar muito importante e você quiser, porque ele não pode ser substituído por um secador de cabelo, por exemplo, mas você vai usar muito pouco, então depende de você. Coloca na lista das ferramentas para comprar mais para frente, né? Lá na frente, tá bom? E lá em cima, aquela câmara ultravioleta branca é para quem quer usar resinas. As resinas ultravioletas são acabamentos lindíssimos para cerâmica plástica, mas o gloss, ele se assemelha demais ao acabamento com a resina. Só que a resina, qual que é a diferença? A resina ultravioleta, a gente aplica depois da peça curada, da peça quase pronta, e aí ela cria tipo um domo, uma camadinha de vidro sobre a peça, tá? E o gloss não, ele é mais plano, ele não cria esse domo.
Então essa é a diferença de você fazer acabamento com resina ou com o gloss. Eu gosto dos dois, mas eu uso muito mais o gloss. Vou ser bem sincera para vocês, tá? Até pela praticidade e tudo mais. Então, se você quiser lá na frente, você pode comprar uma câmara ultravioleta que custa baratinho, gente, em torno aí de... A partir de R$60 você já encontra, tá bom? Então não são ferramentas carérrimas aí que você não consegue acessar. Você encontra essas ferramentas sim e depois, se precisar de ajuda, pede pra Paty, eu ajudo vocês na escolha. Para fazer a cura das suas peças, você vai precisar de um forno, certo? Esse forno, eu sempre recomendo que seja um forno velho, já usado, antigo, um forno que já esteja maturado. O que significa? Significa que quando você compra um forninho elétrico novo, ele normalmente tende a oscilar bastante a temperatura até o seu termostato ficar ok, né? O seu aquecedor ali ficar ok, ficar estabilizado. Então, ele sobe demais ou ele não chega na temperatura. No começo é assim. Então, se você for optar por comprar um forno, eu recomendo que você compre um forninho que já seja de segunda mão ou pegue um da tia, da vizinha, da avó que não usa mais, tá? Faça uns testes com ele e vê se ele tá ok. Se você for precisar, assim, se não tiver jeito, se você precisar comprar um novo, compre um de 3 botões, porque o forno com 3 botões, ele vai te dar a opção para você regular ali no botão a temperatura aproximada que você precisa para fazer a cura. Você vai ter como escolher o aquecedor de cima ou de baixo. Eu sempre recomendo que você escolha sempre o de baixo, tá? E você vai ter como colocar um tempo para você fazer o processo de cura num determinado tempo que é necessário para fazer a cura das suas peças, tá? Então, gente, o forno... Normalmente, esses que tem 3 botões, eles já são acima de 20 litros, ok? Forninhos muito pequenininhos, eles têm um problema, porque eles tendem a não ter todos esses botões, então ele fica ligado por apenas 15, 20 ou 30 minutinhos, não dá tempo de chegar na temperatura ideal, então às vezes você tem alguns problemas aí com a cura da sua peça. É mais recomendado que seja um forninho um pouquinho maior, porque ele te dá essa estrutura de configuração do forno. Lembrando que é um forno comum, você não vai precisar de um forno aí daqueles de passa de 1000 graus, que se usa na cerâmica de barra e tudo mais. É um forno comum. Se você optar por usar um forno doméstico, um forno da sua casa, eu recomendo que você cubra suas peças ou com papel alumínio, ou com uma marmita, daquelas marmitas de alumínio mesmo, tá? Por quê? Para não ficar transferindo o cheirinho da massa, que é um cheirinho meio cosmético, e passar esse cheirinho pro seu forno. E nem para ficar transferindo aí as gordurinhas das comidinhas que você fez para suas peças, elas acabarem engordurando, né? E se você optar por um forno, esses fornos de fogão, né, da sua casa, Paty, eu não posso comprar um forninho nem usado agora. O que eu vou fazer? Eu vou te dar a opção. Você pode usar o forno do fogão a gás da sua casa, sem problema, mas eu sempre recomendo que você coloque alguma coisa para deixar a porta do seu forno entreaberta. Por quê? Porque o forno, ele começa normalmente em 190 graus e já passa bastante da temperatura necessária para fazer a cura das suas peças. Então, se você deixar a porta entreaberta, vai evitar que as suas peças queimem. Ultra recomendado também que você use um termômetro dentro desse seu forno, junto com as suas peças na bandeja que você for levar para a cura. Por quê? Para ele te falar se a temperatura está correta, se você não está deixando as suas peças muito abaixo ou muito acima. O que pode fazer? Isso pode ocasionar queima, se as suas peças estiverem muito, muito acima da temperatura. O que é queima na cerâmica plástica? É isso aí que eu tô mostrando pra vocês. Às vezes pode parecer que virou uma amora, como diz meu marido, né? De tanto que queimou. Isso acontece quando sobe demais a temperatura. Então, se a sua peça se transformou de aspecto, se ela tava bonitinha lá na cor que você fez e de repente ela ficou preta, esquece, isola. Isso aí não deu certo, tá? Porque queimou. Então, é por isso que eu recomendo que você use ali algo para deixar a porta do seu forno entreaberta. E outra ferramenta que eu acho assim fantástico para quem quer criar em quantidade, quer ter mais velocidade para trabalhar, são os cilindros. Tanto o cilindro de bancada, o cilindro manual, como o cilindro elétrico. É importante lembrar também que os cilindros entram naquele rol das ferramentas que não são imprescindíveis. Você pode muito bem começar fazendo condicionamento usando o rolinho. Eu comecei, como eu já falei antes, usando uma garrafinha de vidro. Esse cilindro, gente, não é aquele cilindro comum da vovozinha lá que usava antigamente para fazer pão. Tem que ser um cilindro com raspadores. Então, esses dois modelos que eu estou mostrando aí, tanto elétrico como de mesa, eles têm raspadores. Se não tiver raspadores, vai ser um problema, porque a sua massa vai ficar rolando ali, enrolada no rolo, e você vai ficar nervosa, não vai dar certo, não pode ser daqueles. Tem que ser desses dois modelos que eu estou mostrando aqui para vocês, tá?
salvo se você encontrar um modelo desses cilindros antigos que tenha raspadores. Para condicionamento da massa, o cilindro elétrico é maravilhoso, é fantástico. Para trabalhar na bancada, para tirar peças ou recortes de massa em medidas específicas, para alisar a massinha. Então, o cilindro elétrico ele dá velocidade e qualidade no condicionamento da massa e é mais barato. O cilindro de bancada, especificamente da marca Atlas, é um cilindro mais caro. Ele é importado, ele é italiano, mas você encontra também desse mesmo cilindro, um modelo, né, dele, parecido com ele, a partir aí de R$200, R$230 nas lojas de produtos para casa ou para panificação. Não é o Atlas, mas também vai te ajudar muito a princípio, não tem problema nenhum. Eu tenho tanto do Atlas como esses mais simplesinhos que são mais baratos. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre as ferramentas. E aí? Viram só como é fácil e acessível? Eu falei para vocês, dá para começar com pouquinho. Se você quiser, você pode começar com um bloquinho para você experimentar, para você sentir o material. Gente, as perguntas vão ser respondidas amanhã na nossa aula de reforço. Deixe as suas perguntas aqui nos comentários que todas elas vão ser respondidas. Na lojinha do Clube da Massa tem praticamente tudo o que você vai precisar, exceto o forno e um azulejo para você usar na sua bancada. Esse que eu tenho aqui, ó, embaixo, é um azulejo. Mas, Paty, o que é a lojinha? Bom, gente, a lojinha surgiu porque as alunas, as membros do Clube da Massa e eu também, tínhamos muita dificuldade em encontrar os materiais em um mesmo lugar e a gente pagava muitos fretes. Como eu falei para vocês aí na aula anterior, é um material pouquíssimo conhecido, então a gente não encontra em qualquer lugar. Na lojinha tem materiais para acabamentos, tem as ferramentas, tem insumos, tem peças de montagem e tem toda a linha de materiais da PV Clay. Eu lembro para vocês aqui que é importante que os membros do Clube da Massa, que é o nosso treinamento de iniciante até o avançado, tem descontos de até 50% nos produtos dentro da lojinha do Clube da Massa com o seu cadastro de aluno. Mas, Paty, o que é o Clube da Massa? Eu vi que tem muitas pessoas perguntando também sobre o Clube da Massa. Muita gente curiosa sobre como faz para entrar, o que tem no clube, o que é o Clube da Massa. Então, na quinta-feira, na nossa última aula, na aula 3, eu vou explicar certinho para vocês tudo sobre o clube, tá ok? Eu vou explicar também como funciona a lojinha do Clube da Massa para quem é membro do clube e quer fazer a compra dos seus materiais. A próxima aula vai ser a cerejinha do bolo. Você vai me ver fazendo uma peça na íntegra aqui na minha bancada, no passo a passo. Eu vou te mostrar também como R$100 de material podem se transformar em mais de R$1.000 de lucro. E isso pelo valor mínimo de venda das peças. Deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua dúvida e eu vou responder na aula de amanhã. Então, vejo vocês amanhã na aula de reforço e na quinta-feira, nossa aula número 3, às 20 horas. Fique atento para receber e acessar o link que você vai receber aí no seu e-mail de cadastro e no grupo VIP do WhatsApp também. É lá que a gente manda o recado para você e também no seu e-mail avisando que vai começar a aula. Você está vendo que aqui abaixo da aula tem ícone do WhatsApp, do Facebook. Então, clica ali e compartilha essa aula com alguém que você conhece, que possa gostar ou precise de algo para fazer de diferente na vida, que está buscando uma oportunidade, uma atividade para relaxar, uma atividade terapêutica, ou precisa realmente fazer uma renda a mais. Então, te vejo na nossa aula de reforço amanhã e na aula número 3 na quinta-feira, às 20 horas. Um beijo e até lá! Paty, essa é a minha casinha, ó. Aí eu pensei em trabalhar nessa bancada aqui minha, ela é de fórmica, tá vendo? E poder trabalhar. É isso. Oi, Patrícia. Ai, tu nem sabe, eu estou adorando, Patrícia. Amando trabalhar com essa cerâmica plástica. Eu já trabalhava antes com biscuit, com macramê, com resina, mas agora optei por trabalhar com essa cerâmica plástica e tô assim amando. E depois que tu és assim maravilhosa, tu consegue passar
tudo mastigadinho pra gente.